Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do CRM Piauí Podcast. Este é o 27º programa da terceira temporada que está no ar, com transmissão simultânea pelos canais do CRM, no YouTube e também em áudio pelo Spotify, pelos quais você pode acompanhar este e todos os demais programas já veiculados a qualquer momento. Hoje vamos debater um tema de grande interesse para a sociedade, o câncer de pulmão, e que neste mês de agosto as sociedades médicas buscam alertar e falar mais sobre a sua prevenção. Segundo as estimativas atuais brasileiras, é o terceiro câncer mais comum entre os homens e o quarto entre as mulheres. A campanha de prevenção ao Agosto Branco e o câncer de pulmão são o tema do nosso programa de hoje, ao qual passaremos a abordar em um bate-papo. Eu sou João Luiz Vieira, médico e conselheiro do CRM, e para conversarmos hoje, convidamos os médicos oncologistas doutora Alana Borafé e doutor Cláudio Rocha. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Bom, para começarmos, eu gostaria de conversar já uma conversa que teremos para os dois, quais são os principais desafios que temos que enfrentar, nós, enquanto médicos e a população, para reduzir a mortalidade dessa doença, considerada que ainda é uma das neoplasias que mais mata. Bom, então, realmente, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. O Agosto Branco é realmente um momento em que a gente tem para falar sobre essa neoplasia que é tão letal. De acordo aí com os dados do INCA, né, nesse triênio de 2026 a 2028, nós temos a estimativa de aproximadamente 35 mil novos casos de câncer de pulmão por ano. E, em contrapartida, a nossa estatística de 2023 é de uma mortalidade muito próxima a 31 mil. Ou seja, a gente tem um câncer muito letal, cujo número de diagnósticos realmente é muito semelhante ao número de óbitos por essa doença. E os desafios, eles são vários, mas eu acho que o principal é no diagnóstico tardio. Nós sabemos que em câncer de pulmão, também em alguns outros cânceres, quanto mais tardiamente essa doença é diagnosticada, menor a chance de cura do paciente. Só para poder contribuir nesse aspecto, quando eu cheguei aqui em Teresina, e eu tinha uma afinidade muito grande na minha residência por conhecer mais o câncer de pulmão por conta dos desafios que eles nos trazem, né? Então, são pacientes que têm um histórico de tabagismo, várias outras comorbidades. E quando eu cheguei aqui em 2015, eu perguntava para os colegas, onde é que estão os pacientes com câncer de pulmão que eu não estou enxergando? Não, aqui não tem muitos, não. Ou quando eles chegam muito doentes. Então, eu percebi que a gente não tinha uma avaliação tão boa de rastreamento. A gente não tinha os pacientes que chegavam, principalmente pelo SUS, tinham uma dificuldade muito grande de acesso às biópsias. O paciente tinha muitos sintomas para ele chegar até o diagnóstico, ele demorava muito tempo e quando ele chegava ele já estava muito doente e não era possível fazer qualquer tratamento. Então essa atenção que a gente tem que ter para os sintomas é muito importante para a gente poder cada vez mais fazer diagnósticos precoces, para ter essa janela de oportunidade, para a gente poder sentar na mesa e discutir todos os exames, o estadiamento correto com o cirurgião, com o patologista, com o oncologista e o radioterapeuta, para a gente definir o planejamento desses pacientes. Então, se a gente não tiver essa visão proativa de encontrar esses pacientes, por que no mundo a gente tem uma incidência tão grande e uma letalidade tão grande? Principalmente por conta do tabagismo. E uma das coisas que o Brasil foi exemplo foi em banir o tabagismo do nosso meio social. A gente teve uma política pública de marginalizar as pessoas que eram fumantes. Se a gente lembrar, há pouco tempo atrás, nós vivemos essa época, as pessoas fumavam em ambientes fechados, em praças de alimentação, fumavam dentro de aviões, o que hoje a gente considera um absurdo. E o Brasil foi um exemplo muito grande de política pública, da gente poder diminuir a incidência do câncer de pulmão por conta dessa ação que foi tomada no Brasil inteiro. Essa questão do tabagismo, inclusive trazendo dados, né? A estimativa é que mais ou menos ali na década do final de 80, o percentual da população que fumava era muito próximo a 25%, então é muito alto. Hoje, aqui no Piauí, com os dados que a gente tem da Vigitel, que são os dados, né, mais relevantes que a gente tem relacionados a isso, só 9% da população piauiense fuma. Esse número é menor do que, por exemplo, alguns estados lá do sul e sudeste, então isso também acaba interferindo, porque o tabagismo ainda é o principal fator de risco do câncer de pulmão. Existem pessoas que têm câncer de pulmão e não fumaram? Sim, mas eles são minoria.
E aí, no contexto atual, a gente precisa falar que aqui no Piauí, a gente tem muito nos interiores, agora um pouco menos, né? A questão do fumo mascado. Daquele fumo preparado, aquele né, porronca que chamavam. Isso, né? exato. E, mais na atualidade, a gente vem aí como grande desafio os vapes, que não tem uma legalização, mas que, infelizmente, apesar da marginalização que aconteceu com o cigarro habitual, é muito comum que no ambiente social os vapes sejam utilizados. A gente fala do tabagismo porque está mais do que evidente. Nós temos mais de 50 anos hoje já que sabemos que ele é um indutor de alterações, indutor de câncer, do câncer pulmão, então, muito importante, né? E o que você falou realmente é maravilhoso. Eu vivenciei, enquanto na Sociedade de Pneumologia, essa batalha e que foi encampada, vamos lá, o Estado encampou, o governo encampou, e nós conseguimos, no Brasil, realmente reduzir drasticamente. É claro que agora nós temos que, de novo, ir contra essa questão do vapor, que está voltando como se não fosse um grande problema. O tabagismo é o principal fator, e se a gente conseguir eliminar, seria maravilhoso. Mas, doutora Alana, no caso, além do tabagismo, outras coisas que a gente pode fazer para prevenir, além de deixar de fumar? Bom, então, câncer de pulmão, o principal é o tabagismo. Importante a gente falar também daquele tabagismo que não é o ativo, então você conviver com alguém que fuma. A exposição também, às vezes, ocupacional a alguns instrumentos, né, alguns industrializados, então amianto, sílica, tudo isso também aumenta o risco de câncer de pulmão. E, como é uma fala, eu preciso falar os hábitos de vida, né? Eu sempre falo dos exercícios físicos como um hábito angular. O que é isso? Um dos grandes desafios para os pacientes em cessação de tabagismo é exatamente essa mudança de chave, essa mudança de estilo de vida. Clique. E o exercício físico, ele é como um grande hábito angular, ou seja, aquele hábito saudável que acaba levando a outros hábitos interessantes na sua vida. Então, é muito comum que alguém que comece a fazer exercícios procure uma alimentação mais balanceada, comece a avaliar um pouco melhor o seu sono, consiga estar rodeado de hábitos melhores, que incluem o hábito da cessação do tabagismo. Enquanto fazendo atividade física, não dá para ficar fumando. Não dá. E ainda tem aquela outra questão, a nicotina que está lá, que é o grande distribuidor do tabaco, ela faz uma sensação de prazer, mas o que a gente libera no exercício também faz. Então, outras coisas que se podem agregar, né? Isso a gente vai mudando também de hábitos sociais, né? Sim. Então, as pessoas que costumavam fumar e param de fumar, elas costumam mudar os seus hábitos sociais, se distanciar das pessoas que continuam fumando, até para poder diminuir esse estímulo, essa vontade. E aí, praticando atividade física, você vai habitando outros grupos. Então, essa decisão solitária, mais benéfica para cada paciente, vai também tendo uma mudança social. Você vai se aproximando de pessoas que praticam atividade física, que têm hábitos mais saudáveis. Então, é muito importante dar esse primeiro passo, que ele vai gerar outras decisões mais assertivas e mais saudáveis. E prevenir é aquela história, melhor do que remediar. A técnica básica é, se eu não tenho uma doença para ter que tentar tratar, eu não chegando lá seria legal. Então, a gente falou de hábitos, outras técnicas que a gente pode utilizar, nós médicos podemos fazer, ou facilitar para a população de prevenção, que a gente pode ter. Então, em relação é muito importante essa questão da prevenção com a atividade física. A gente distancia muito o câncer de pulmão, a gente liga muito mais ao tabagismo. E lembrar que também 10% dos pacientes com câncer de pulmão não têm relação com o tabagismo. Eles nunca fumaram e não tiveram outras exposições. Então, a gente também tem alterações genéticas que aumentam o risco de câncer de pulmão. Pacientes que têm história na família precisam estar atentos a isso também, até porque a gente sabe que uma população de mulheres, jovens que desenvolvem um câncer de pulmão tem alterações genéticas que a gente consegue encontrar nesses tumores, que podem oferecer tratamentos personalizados, por exemplo, tanto na doença localizada quanto na doença avançada. Em relação à prevenção primária e secundária e detecção precoce, é importante a gente lembrar também que pessoas que pararam de fumar nos últimos 15 anos ou pessoas que estão fumando acima de 50, entre 50 e 80 anos, são pessoas que a gente vai focar no rastreamento, né? Quando a gente passou pela pandemia, então a gente está vindo pelos fatos históricos, né? Então a gente fumava e parou de fumar, a gente passou por uma pandemia e a gente fez tomografia de tórax em todo mundo.
a gente já tinha um centro de pesquisa montado aqui em Teresina e era para pacientes com doença localizada de pulmão. E era difícil encontrar paciente com doença localizada porque a gente não executava as tomografias de planejamento. Como a gente fez um protocolo de rastreamento mundial, porque todo mundo fez tomografia por conta da Covid, a gente encontrou muito paciente com câncer de pulmão, doença localizada, que fazia a cirurgia, e eles entraram nesse estudo. Infelizmente foi um estudo negativo com uma droga chamada canakinumab, que é uma anti-interleucina 2, mas a gente conseguiu ver que vale a pena sim a gente rastrear essa população, porque se a gente rastreia essa população, você tem um diagnóstico precoce e você cura os pacientes com câncer de pulmão. Então é difícil, se a gente colocar todos os pacientes com câncer de pulmão, a gente sabe que 25% da população é doença localizada e 75% que a gente diagnostica, infelizmente, a doença já é avançada. E quando a gente fala de doença avançada, a gente está falando de uma doença que você vai apenas controlar a doença. A gente não está mais falando de cura. Então, essa janela de oportunidade, que é encontrar o paciente com a doença localizada, a gente só consegue através da tomografia de rastreamento, que é a tomografia de baixa dose, que felizmente a gente tem disponível aqui em Teresina. A gente precisava ter isso mais disponível para o interior também, essa política pública. E a gente consegue focar nessa população para a gente ter o objetivo da cura de pessoas que a gente vai diagnosticar com a doença inicial. É que é aquela a questão. A gente falamos, prevenir para não ter a doença. Tendo a doença que a gente possa detectar previamente. Sim. Porque hoje, infelizmente, a gente está detectando já mais tardiamente e a gente tem muito o que fazer. Mas veja, o Dr. Cláudio falou para a gente sobre a tomografia, mas devemos fazer esse rastreamento com todo mundo deve fazer essa tomografia. Que benefícios tem realmente, assim, que malefícios? Porque senão a gente acaba dizendo, vamos fazer, então todo mundo agora vai fazer a tomografia. Como é que é isso? A tomografia de baixa dosagem anual, ela precisa ser feita para os pacientes de alto risco. E quem que são considerados esses pacientes? São pacientes de 50 a 80 anos, que tenham tabagismo atual com carga tabágica de 20 anos ou mais, e que são fumantes ativos ou que pararam de fumar há menos de 15 anos. Então, essa é a população que a gente chama de risco. Para esses, a gente precisa fazer a tomografia anualmente. Essa tem indicação real. Real. Ou seja, nós, enquanto profissionais da área de saúde, que estamos lá, seja a gente está aqui numa parte mais especializada, né? Ou mesmo que não esteja lá na saúde da família, tem que pensar sim. que isso é rotina hoje, protocolo. Nesses casos, sim. Qual que é um dos nossos desafios atualmente? Né? Nós ainda não temos uma política nacional que consiga garantir esse exame, o acesso a esse exame, como a gente tem para mamografia, para colonoscopia e para alguns outros exames de prevenção. Mas a evidência científica disso ela é robusta. A gente tem estudos tanto internacionais e desde o ano passado a gente tem uma diretriz brasileira que é em conjunto tanto com a Sociedade de Pneumologia quanto a Sociedade de Oncologia e de Cirurgia Torácica, avaliando essa estratégia como uma excelente opção. Ou seja, vale a pena fazer a tomografia diante do que a gente pode, para esses pacientes, beneficiá-los. Exato. Mas a gente tem vantagem de fazer para todo mundo? Não, né? Então, assim, realmente é para a população de alto risco. E uma coisa muito importante e interessante que o Dr. Cláudio falou e que já é uma realidade, a gente ainda não tem iniciativas como essa aqui no Piauí, mas quem sabe em breve, é o uso da inteligência artificial para avaliar esses nódulos incidentais. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte, uma liga de cessação de tabagismo e de combate à neoplasia, né, do pulmão, que uma das diretrizes, uma das ações que eles fazem é exatamente em relação a esses nódulos incidentais. O que consiste? O paciente vai lá para o pronto-socorro com alguma outra queixa. A gente sabe que tosse é uma queixa extremamente frequente no pronto-socorro. E muitas vezes, aqui no Brasil, a gente tem um cuidado que é fragmentado. Então, o paciente ele vai uma vez no pronto-socorro, talvez em outra vez ele vai em outro hospital, ou ele vai num dia que não é o mesmo doutor que está lá no plantão. Não, tem um médico condutor. Exato. Então, você conseguir detectar precocemente essas lesões que, mesmo num raio-x, tem alto risco, e aí eles são acionados, e aí é orientado que seja feito um exame melhor, que no caso a tomografia, e a partir daí é feita essa condução. Então, hoje, com a inteligência artificial, isso já é uma realidade, e já é possível detectar esses nódulos incidentais. Talvez, para esses pacientes que não tenham risco e que acabam indo ao pronto-socorro por algum outro motivo,
que pode, inclusive, já ser sintomas precoces, né, da doença, e também para, né, população geral, que acaba indo ali fazer um raio-x por algum outro motivo e acaba conseguindo detectar essa neoplasia precocemente. A Alana estava falando aí sobre a tosse. Que outros sinais e sintomas, além da gente poder ter essa caracterização? Porque a gente comentou, tomografia, tá, mas a tomografia tem indicação. Para chegar aí na indicação, que raciocínio o médico vai ter em cima de que sinais, sintomas, aquele paciente tem essa possibilidade de eu estar conduzindo para fazer diagnóstico precoce? Excelente, João. Quando a gente fala de câncer de mama, é principalmente relacionado a sintomas respiratórios. Então, tosse persistente por mais de 3 semanas, emagrecimento. Algo que a gente precisa ficar atento é que cada pessoa entende da sua saúde. E hoje em dia, o câncer não tem mais idade. Então, eu já atendi, por exemplo, pacientes com menos de 30 anos que já tinham passado em pronto-socorro por queixa de tosse, é diagnosticado uma pneumonia, no outro mês novamente. Então, infecções de repetição ou diagnósticos de pneumonia pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses, isso precisa de uma atenção melhor, né? E isso que vocês estavam conversando sobre a questão de sempre ir no pronto-socorro é um médico diferente. Quando você conhece a sua saúde, você tem um médico que você confia, um médico que você acompanha, é sempre bom você passar sempre com o mesmo médico, que ele vai ter a evolução do quadro, independente do que ele seja, para poder ter ampliar esse olhar, né? De não estar apagando a fogueira quando ela surge, mas de ter esse acompanhamento. É aquela questão, né, Cláudia? A gente tem que entender o seguinte. Na emergência é importante, precisamos lá, e não dá para ter um médico sempre, vou na emergência quando está aquele colega, não dá. Mas ter um médico que conduza, que é a ideia que a gente tem em termos de estrutura de saúde, que você tem a gente chama de médico condutor, mas o pé da saúde da família, sim, ou dentro do espaço, não da saúde pública, mas da saúde privada também, aquele médico que você confia, como você colocou, e trazer para ele essas referências que você teve. Olha, eu tive na emergência, traz a informação da emergência para ele poder fazer essa condução. É como você está comentando. E é algo que, como a gente está falando para vários médicos aqui também, eu acho que é algo que a gente precisa melhorar muito em Teresina e no Piauí, que é essa comunicação entre os médicos. Então, assim, você teve a internação, passou pelo pronto-socorro, assim, elaborar um laudo, elaborar um descritivo do que foi que aconteceu, de como foi a evolução, para o próximo médico avaliar, isso é muito importante. Até porque, quando a gente tem uma discussão com vários médicos de casos mais desafiadores, toda vez que a gente tem uma comunicação mais assertiva, a gente tem um olhar mais adequado para esses casos, para esses pacientes, né? Até mesmo na condução de pacientes que já têm o diagnóstico de câncer de pulmão, por exemplo, tem estudos mostrando que é diferente quando eu sou paciente, passo com um médico, depois passo com outro, e esses médicos não se conversam. O que a gente tem adotado na nossa prática, e a gente faz isso muito junto, eu e a Alana, com os outros colegas, a gente faz os tumor boards, a gente discute semanalmente os casos novos, os casos desafiadores, a gente discute com o cirurgião, radioterapeuta, para que cada um dê o seu ponto de vista sobre esses casos, para a gente poder conduzir de melhor forma. E tem um estudo que mostra que a comunicação por aplicativo ou por telefone entre médicos versus tumor boards semanais ou a cada 2 semanas, os pacientes que foram discutidos em tumor boards, em discussões interdisciplinares, que poderiam ser até cada vez maiores, incluindo a equipe de enfermagem, a farmácia, a fonoaudiologia, a fisioterapia, porque são pessoas muito importantes para dar o seu ponto de vista, porque esse paciente ele precisa de um cuidado holístico, né? Então, esses pacientes que são discutidos nessas reuniões maiores, eles têm desfechos muito melhores do que aquele que não teve essa integração entre o primeiro médico e o segundo médico e o resto da equipe. Essa questão que a gente fala, vou até aproveitar que nós estamos dentro no espaço do CRM, e o CRM sempre se preocupa em orientar os médicos que o prontuário é essencial para isso, seja para quem está dando a condução, lembrar posteriormente, seja para aqueles colegas que estão no conjunto disso. Então, aonde eu estiver, seja lá na emergência, seja na minha clínica, seja dentro da saúde da família, que eu preencha muito bem o prontuário para servir como ponto de referência daquelas pequenas observações que você faz, não é só aquele sinal que eu anotei, mas pequenas observações. Nós falamos aqui sobre essa ideia de a gente
procurar prevenir, tentar diagnosticar o mais precocemente possível. Mas vamos falar numa outra etapa. Estamos com o câncer de pulmão. Nós temos avanço nisso, Alana? Temos alguma situação, novidade dentro do tratamento? O que a gente pode falar sobre o tratamento do câncer de pulmão atualmente? Eu acho que eu diria que hoje, em tratamento de câncer de pulmão, tudo é novidade, né? Se a gente for pegar aí a história da medicina e levando em consideração que a oncologia e essa avaliação molecular do tumor é tudo muito moderno, os tratamentos que a gente tem para oferecer também são muito modernos. Então, eu que sou uma oncologista mais jovem, né, sem querer... Eu sou sênior. Com frequência, eu vejo alguns colegas falando, não, então, há 10 anos atrás, esse paciente ele não teria nenhuma opção de tratamento. Hoje, o câncer de pulmão, apesar de ainda muito letal, muita coisa já mudou. Então, hoje, a avaliação molecular ela é, assim, primordial. Além dessa multidisciplinaridade, que para o paciente de câncer de pulmão é um ponto... Eu digo sempre que o câncer de pulmão ele é como se fosse um dos cânceres que ensina a gente a lidar com vários outros tipos de câncer. E isso, muito provavelmente, é exatamente por conta desse paciente que é muito múltiplo. Se o principal fator de risco é o tabagismo, muitas vezes, quando o paciente chega na gente, ele já tem alguma outra doença associada. Então, ele é um paciente que já tem ali um DPOC, né, alguma doença pulmonar, ele já tem ali uma doença cardiovascular. E pegar precocemente é extremamente importante. Visto isso, hoje, a gente, além de fazer a biópsia, que dá para a gente um anatomopatológico habitual, a gente tenta fazer sempre a avaliação molecular desse tumor. Ou seja, avançamos um pouquinho mais e temos que adotar isso como protocolo, que não basta só sabermos o tipo da célula. Isso. Temos que saber que substâncias, a química daquela célula. Para o paciente, para ficar mais fácil, eu falo assim, hoje em dia, a gente saber qual que é o nome é muito simples. Então, a gente tem que saber o sobrenome, mas hoje até o nome e o sobrenome já é bem generalista. Agora a gente consegue entender as entrelinhas desse sobrenome. Então, a gente consegue hoje ter mutações específicas que a gente consegue acionar por medicamentos. Antigamente, essas medicações elas eram aprovadas especialmente para aqueles pacientes com doença avançada. Mas hoje, essa discussão molecular, ela já veio para o cenário neoadjuvante, ou seja, alguns pacientes, antes de operar, já têm benefício de fazer uso dessas medicações mais modernas. Isso é só, já como sou sênior aqui mais do que vocês, lembrar o seguinte, tratamento de câncer de pulmão ainda para a gente falar, cirurgia. Ainda é cirurgia. Cirurgia. Cirurgia é o tratamento. Como cirurgião torácico, que já tem um certo tempo, é cirurgia. Mas o que mudou, que é por isso que eu estimulei você a falar, é exatamente uma grande mudança, e algumas décadas de atendimento a gente vê isso, é que antes era cirurgia e depois eu fazia a complementação. Hoje, como você falou, a neoadjuvância, ou seja, eu buscar começar o tratamento antes do procedimento cirúrgico, está sendo um grande avanço e a grande mudança hoje em vários aspectos, né? Inclusive, a gente não tem mais só técnicas de fazer, como você colocou, de fazer modificações ou alterações conforme a estrutura molecular posterior, mas antes de eu ir para a cirurgia. O que fez também que houvesse uma redução da lesão que o cirurgião provoca nesses pacientes. Tanto é que o tamanho, a quantidade de espaços que a gente destrói, que é necessário dentro de doenças neoplásicas no pulmão, para quem, vou botar aqui, quem trabalhou ainda no século XX para agora, houve uma mudança bem drástica. Em relação ao estadiamento, a gente também observa essa mudança do ponto de vista cirúrgico, né? Porque hoje a gente sabe que essa avaliação invasiva, ela é preferencial. E o que a gente tem acompanhado é que um número cada vez maior de tumores se torna operável. Então, realmente mostrando que esses tratamentos sistêmicos, eles têm sido muito interessantes. Como oncologista, hoje, qual que é a minha maior angústia? Infelizmente, essas técnicas modernas e esses tratamentos modernos, eles não estão disponíveis para todos os pacientes de maneira homogênea, que é um desejo, né? O que a gente gostaria. Sim. Então, apesar de existir esses avanços, o nosso maior gargalo, digamos assim, é exatamente nesse acesso diferenciado, que infelizmente a gente ainda assiste bastante. Cláudio, falando a questão molecular, a gente pode até falar que hoje já temos um tratamento, uma terapia personalizada, né? Que muda um pouquinho também até o perfil antigamente. Não, para todo mundo se faz a mesma coisa. Hoje, isso para ter um avanço, se a gente tem isso em todos os lugares, nossos celulares são personalizados, no tumor de pulmão também nós temos essa personalização.
A gente tem um trabalho muito interessante do início do século XXI, então início dos anos 2000, que fazia quimioterapia para pacientes com câncer de pulmão, doença avançada. E tanto fazia que tipo de quimioterapia você fazia porque o paciente vivia o mesmo tempo. Ou seja, tanto faz escolher a droga A, B, C ou D. E quando a gente olha para essas mudanças de paradigmas que aconteceram tanto no estadiamento quanto na cirurgia, com a cirurgia robótica, a avaliação por ultrassom, por broncoscopia, o EBUS, a mediastinoscopia, a gente tem selecionado melhor o paciente para poder fazer a cirurgia. Na doença avançada isso também tem melhorado, porque a gente consegue personalizar mais o tratamento baseado no nome e no sobrenome da doença, como a Alana falou. Então, hoje em dia, nós temos o que a gente chama de câncer de pulmão, na verdade é um conjunto muito grande de doenças, com várias doenças raras, porque essas mutações, essas alterações que a gente encontra na peça da biópsia, no tumor, né, que são as mutações somáticas, a gente consegue individualizar. Elas são muito pequenininhas, então tem uma que é 5%, outra que é 8%, outra que é 4%. Por isso que é importante pegar esse material e fazer uma avaliação geral, que é o que a gente chama de NGS. Infelizmente, a gente não tem disponível em Teresina, mas a gente consegue em Fortaleza fazer essa avaliação. E a gente consegue avaliar todas essas mutações que a gente conhece para poder fazer o tratamento da mutação A, da mutação B, da mutação C, com os remédios, geralmente em comprimido, o anti-A, o anti-B ou o anti-C. Ou seja, eu consigo pegar uma população com câncer de pulmão e o paciente 1, eu faço um tratamento A. O paciente 2, eu faço tratamento B. E eu vou fazendo tratamentos mais assertivos. E no último congresso americano que a gente teve, principalmente para a mutação que a gente chama, uma mutação chamada ALK, a gente teve um ganho, assim, a separação das curvas em 7 anos para mutação ALK imensa. Os pacientes com câncer de pulmão que tinham uma sobrevida curtíssima, a gente já está discutindo a sobrevida deles em 7 anos, com esses pacientes tomando tratamentos, transformando uma doença que era aguda numa doença crônica. E os pacientes, a gente está falando que a nova doença crônica, o câncer de pulmão está se tornando o novo diabetes ou a nova hipertensão. Mas isso é importante, por isso que eu estimulei a gente conversar sobre isso, porque, como eu disse, então, já há um certo tempo, então eu gostava de comentar com os meus alunos e dizer o seguinte, o câncer de pulmão, a gente tem dificuldade de diagnosticar, quando diagnostica já tem dificuldade de tratar e geralmente a gente tem pouca esperança, e é o termo expectativa, é isso, de tempo de vida e com qualidade. É exatamente isso que é importante a gente trazer essa informação. Legal que a gente não tenha, mas já que ainda temos bastante pacientes com câncer de pulmão, é que a gente saiba, não só a população como um todo, mas nós da área de saúde, médicos, que dá para tratar. É o que a gente hoje modificou o câncer de pulmão. E veja, das neoplasias, é por isso que é importante esse podcast, das neoplasias é uma das últimas neoplasias que nós estamos tendo a capacidade de fazer o tratamento real dela com o espaciamento. Nós temos várias neoplasias que já temos isso, já temos e o câncer de pulmão está se tornando, nesse momento, que para a gente que trabalha com isso, dá uma certa esperança e alívio de poder dar qualidade de vida, né, e tempo de vida para pacientes em situações, sim, aqueles casos estão mais avançados. Que bom. Então, é nesse sentido aí que eu estava estimulando essa fala que você trouxe, Cláudia. Realmente, né? E essa personalização faz isso, que a gente possa olhar especificamente para cada um. É claro, temos as nossas dificuldades ainda, né? Mas em todas as situações é isso. A gente não consegue de forma mágica, ao mesmo tempo, ter um conhecimento e a capacidade de utilizar em todo lugar. Mas que bom que a gente possa estar comentando sobre esses dados. Eu ia perguntar aqui para a Alana, no caso de uma suspeita, diagnóstico pulmão, que recomendações práticas a gente tem? Vamos voltar aqui para aquele primeiro atendimento. Conseguir diagnosticar, eu estou com a ideia do paciente com câncer de pulmão, porque a gente tem que entender como trabalhar num grande centro, fica até mais fácil, sim, mas o paciente não chega direto lá. Sim, então, aqui é a fala para aquele colega médico que está lá naquele UBS ou naquela UPA, que são aqueles pontos, numa cidade do interior com menos de 10 mil habitantes, né?
quais seriam aquelas estratégias para ele minimizar, não é o erro, minimizar a incapacidade de dar condução? O que seriam essas estratégias que a gente poderia ajudar no colega nesse momento? Para o colega médico, de primeiro, né, eu preciso dizer que a gente sempre está tratando a pessoa e não a doença. Então, Correto. O simples fato dele conseguir prestar uma assistência com uma nutricionista, por exemplo, que permita com que ele seja menos acometido pela doença, para talvez chegar no diagnóstico num estado nutricional e funcional, né? Que seu corpo permita ser submetido a algum tratamento, é extremamente importante. A segunda coisa é que hoje, apesar da gente não ter acesso completo a todas as terapias que a gente gostaria de ter, a gente aqui no Piauí, por exemplo, tem um centro de pesquisa, que independente de onde esse paciente estiver, ele pode ser avaliado. Então, o Dr. Cláudio falou aqui que o NGS, na maior parte das vezes, não está disponível, mas o paciente ele consegue fazer gratuitamente. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, inclusive para os meus alunos hoje, é não desiste desse paciente. Porque hoje os tratamentos mudaram muito. Então, é muito penoso para a gente, infelizmente, às vezes ver, até por desconhecimento, o paciente ou o médico que está ali na ponta e que naquele momento se vê sem ter muito o que fazer, falando, realmente é muito grave. É muito grave, mas a gente já avançou. Então, a gente precisa tentar entender e talvez chegar ao oncologista ou assim, algum centro que tenha essa visão e esse acesso um pouco melhor, seja importante para esse paciente, pelo menos para o diagnóstico e o início do tratamento. É isso, né, Cláudio? Que a gente pode não ter condições, mas a gente sabendo que existe a possibilidade e deixando na capacidade que a gente tem no nosso local, Sim. essa situação de o paciente estar numa situação melhor de condições dele, a gente pode começar a buscar, né? Como você coloca, nós temos centro de pesquisas aqui. Então, às vezes o colega não está sabendo, mas que ele tente buscar. Não esqueça de que não estamos mais, eu gosto de comentar no século XX. Não estamos no século XX. E no século XXI nós temos essas possibilidades. Então, é como a Alana falou, não desistir. E que situações podem ser feitas, às vezes, de uma forma mais simples? O colega não está sabendo como é que ele busca saber se tem alguma forma, de que forma ele pode tentar achar um caminho para esse paciente dele. Então, a gente sempre busca trabalhar bastante, principalmente em rede social, na internet, falando sobre o centro de pesquisa, que é o Centro de Pesquisa Vencer, que a gente trabalha. E lá nós temos estudos para pacientes com câncer de pulmão e outros tipos de doenças também, de cânceres, como câncer de mama, câncer de endométrio. E a gente sempre divulga os estudos que estão com recrutamento aberto. São estudos internacionais que estão abertos aqui em Teresina, no nosso centro de pesquisa, e que sempre eles têm uma população específica para poder avaliar. E a gente sempre busca trazer estudos que garantam benefícios para o paciente, porque mesmo ele não participando do estudo, mas, por exemplo, fazendo uma avaliação genética do tumor, avaliação das mutações do tumor, que ele consegue fazer através da participação inicial no estudo, ele já torna isso de forma mais benéfica. Então, quando a gente tem um câncer de pulmão, eu sempre faço a analogia de um quebra-cabeça. Se você só sabe que tem um câncer de pulmão, você tem uma peça. Mas você precisa de 30 peças para poder montar esse quebra-cabeça. Então, você precisa checar a mutação do EGFR, do ALK, do HER2. Se a gente consegue juntar tudo isso para ser justo, para a gente entrar numa batalha que a gente vai conseguir fazer um tratamento adequado, um tratamento mais assertivo. A medicina do século XX fazia apenas quimioterapia para todo mundo. A medicina do século XXI, ela faz terapia-alvo, ela faz imunoterapia, quimioterapia muito menos tóxica do que a gente tinha no século XX. A gente tem anticorpo bispecífico, a gente tem anticorpo droga conjugada, ou seja, são várias classes de drogas e o planejamento terapêutico é fundamental. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, de discutir os casos, de saber que todo paciente vai seguir uma jornada diferente da do outro paciente, às vezes com uma doença parecida, é fundamental para poder resolver o problema desse paciente da melhor forma. Então, apesar da gente, eu sempre idealizo que a gente tem um caminho ideal para seguir e a gente tem um caminho possível. E sempre estou tentando o possível encostar nesse ideal. Então, se a gente tiver todas as ferramentas, se a gente tiver uma avaliação genética de PDL1, um exame bem feito, uma discussão entre colegas muito bem feita, sempre focando na resolução do problema do paciente, a gente vai fazer escolhas mais assertivas.
né? Então, trazer esses estudos para cá melhora muito a nossa assistência e a gente fica à disposição de todos os oncologistas, pneumologistas e outras especialidades para poder incluir esses pacientes. A gente vem fazendo um bom trabalho para diversos estudos que a gente tem e o mais importante, quando a gente enxerga a curva num estudo internacional, a gente vai ter a representatividade que pacientes do Piauí fazem parte daquela curva. Então, mesmo o tratamento experimental e o tratamento padrão, que às vezes o tratamento padrão não está disponível para a população em geral, o abismo que existe entre o SUS e o sistema privado é cada vez maior. E isso é muito desafiador, porque a gente precisa puxar esses pacientes para a pesquisa clínica, que é uma nova forma de acesso, né, para poder trazer equidade para essas pessoas e garantir acesso a essas novas tecnologias, que a gente, por muito tempo, assistiu sendo divulgadas e aplaudidas em congressos internacionais, mas que quando a gente voltava para Teresina, eu falei assim, eu fui para quê? Porque se eu não tenho acesso a essa droga vai demorar. Tem remédio que demorou 7 anos, como o crizotinib, demorou 7 anos para chegar no Brasil por questões burocráticas. No lançamento dele no Brasil, apenas o Brasil, os brasileiros e os médicos venezuelanos não tinham acesso a esse medicamento. Felizmente, as nossas leis, a nossa regulação, a parte regulatória de autorização melhorou bastante, que a gente consegue já ter acesso cada vez mais precoce e agora com a mudança atual a gente pode até ser o primeiro país a começar a comercializar novos tratamentos no Brasil do que no resto do mundo. Eu gosto sempre de lembrar que nem todos nós médicos, fica difícil, a gente tem 3 especialistas dentro desse espaço, mas de vez em quando eu gosto de me colocar naquele médico que está lá tratando tudo na ponta e o que ele pode fazer. O que sempre eu visualizo, eu acho que aqui foi discutido, né, que ele pode, primeiro, estar sabendo que não estamos mais no passado. Isso é fundamental. Ou seja, não tem jeito. Não, estamos daqui para o futuro, né? E que se a gente se organiza dentro de espaços, claro que os sistemas, não somos nós individualmente médicos que vão montar, mas os sistemas existem. Se a gente força a referência e nós que trabalhamos aí, sim, nós especialistas na contrarreferência, botamos uma boa contrarreferência para os colegas de ponta, eles vão entender e o paciente pode ser melhor conduzido e chegar em situações que, assim, olha, é muito caro. Mas, às vezes, a gente tem um espaço de pesquisa que não chega a ser tão caro. Às vezes, aquela medicação que a gente achava que ela não está disponível, mas, às vezes, ela está disponível. Sim. Então, se a gente não bota no encaminhamento disso, aquele paciente está lá no interior, naquela cidade, lá, como eu gosto de falar, de menos de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, ele nunca vai chegar aqui. Mas, se eu botar nesse caminho, pode ser que ele chegue. É claro que a ideia, como você disse, o ideal é que todos chegassem. Mas se a gente colocar, algo a gente está fazendo. Porque o que a gente tem pelo futuro? Vocês visualizam alguma coisa, terapias, diagnósticos? O que vocês preveem ou veem que tenhamos, não no futuro de longo espaço de tempo, mas curto espaço, 5 anos? O que a gente tem alguma coisa a mais agora, nesse momento? Eu acho que um futuro próximo que a gente vai ter e que a gente vai ver isso acontecer é principalmente biópsia líquida. Eu acho que a biópsia invasiva, da biópsia do tumor e tudo isso, atualmente é o padrão ouro. Só explica um pouquinho a biópsia líquida. Porque a biópsia... Quem nos ouve são médicos, estudantes, mas tem a população geral ouvindo. A biópsia líquida nada mais é do que você fazer uma coleta de exame de sangue, e nessa coleta de exame de sangue você vai ter DNA do tumor, e a partir de lá você vai ter um diagnóstico. Então você não vai precisar... Aí eu acho que a gente vai chegar nessa capilaridade que você estava falando. A gente não vai precisar de um super serviço que vai ter um radiointervencionista, vai ter uma equipe super especializada para poder avaliar essa parte. Acho que através da biópsia líquida a gente vai ter um exame de sangue que vai detectar um tumor, vai dizer a quantidade, vai dizer as mutações que esse tumor é sensível para poder nos direcionar a um tratamento específico. Isso vai ser mais uma ferramenta para a gente colocar em toda essa discussão para a gente poder definir o planejamento do tratamento. Eu acho que isso é o que vem muito em breve, tem muitos trabalhos para isso, não só em câncer de mama, como
câncer de mama, câncer de intestino, e eu acho que isso vem revolucionar nos próximos anos. Acho que esse é o principal mesmo, sem dúvida, a biópsia líquida. Acho que a gente, de certa maneira, já está vivendo muitos avanços, né? Então, quando a gente fala de uma inteligência artificial capaz de detectar, essas inteligências artificiais, elas avaliam a chance de um nódulo que até então era considerado normal ou habitual, do risco dele vir a se desenvolver, né? A se transformar em um tumor. Eu acho isso surpreendente. A biópsia líquida, ele dá muito mais informação, né? Então, ele dá essa informação do DNA do tumor, essa avaliação molecular. O doutor Cláudio falou aqui de algumas coisas, então ADC, droga-alvo, droga conjugada, são medicamentos que são muito modernos. Imagina o que é o ADC, é uma molécula que se liga a um ligante que está ali muitas vezes na superfície da célula e que ela é internalizada e que solta uma quimioterapia dentro da célula. É muito moderno, né? A gente já está na atualidade. Essa é a sensação que eu tenho, assim. A gente já está vivendo o futuro na oncologia. E você conseguir, por exemplo, no câncer de mama, que já é uma realidade, essa biópsia líquida, para detectar a possível resistência daquele medicamento ao tratamento atual que o paciente está. Essa, sem dúvida, hoje eu acho que é para onde a oncologia tem apontando, é fazer tratamentos cada vez menos tóxicos para o paciente, ou seja, que ele consiga conviver com uma qualidade de vida melhor. Cada vez mais nos nossos congressos a gente fala sobre qualidade de vida. Então, o foco não é mais viver, mas é viver com qualidade. Viver bem. Viver bem. E também, na medida do possível, fazer diagnóstico precoce para que um número maior de pacientes seja curado, né? E olha, né, nessa fala de vocês vem aquela questão. Aquilo que eu toquei exatamente de propósito para poder fechar nesse final aqui, em que o tratamento do câncer de pulmão não será mais cirúrgico. Eu sou um visionário, eu diria não a curto prazo, mas se eu não vou ter mais tumores, não precisa de mais cirurgias. Então, isso é algo que a gente diz, mas vai acabar a função do cirurgião torácico no sentido? Não, vai mudar a forma. Então, a gente tem sempre que pensar nisso, tem que mudar. Então, eu coloquei do que vem pela frente, porque a gente tem que estar sempre olhando pela frente, porque o que aconteceu sabemos, o que está acontecendo a gente está buscando saber, mas o que vem pela frente é o que a gente tem que estar o tempo todo olhando. Bom, nós estamos indo para o encerramento, então eu queria assim, uma única mensagem que vocês podem dar dentro desse agosto, que a gente tem essa campanha que as entidades fazem, com o Agosto Branco, que é exatamente isso, parar para pensar na prevenção do câncer de pulmão. Qual seria uma recomendação que vocês poderiam dar para a população e para os profissionais de saúde de uma maneira geral? Então, vamos lá. Para a população, sem dúvida, eu acho que a principal é cessar o tabagismo, parar de fumar. A gente, claro, está falando aqui de câncer de pulmão, mas, como eu já falei, o tabagismo está associado a outras doenças. Muitas vezes, a gente vê o paciente tabagista como um paciente sem caráter, né? E a gente precisa encarar isso como uma doença, não como um desvio de caráter. Então, se você que está ouvindo a gente ainda fuma, procure ajuda, porque às vezes não é uma falha, uma falta de vontade, né? Muitas vezes essa pessoa ela vai precisar de auxílio, ela vai precisar de um profissional acompanhando e muitas vezes de medicamentos. E a gente, como médico, está aqui para ajudá-lo nesse processo. Então, para a população, sem dúvida, parar de fumar. Nunca é tarde, né? Ou procurar ajuda para parar de fumar. Ajuda para parar de fumar, isso. Exato. E para os profissionais, os nossos colegas, realmente o rastreamento ele precisa ser pensado para essa população de alto risco. Então, pacientes de 50 a 80 anos, com carga tabágica de 20 anos ou mais, e que são tabagistas atuais ou que cessaram o tabagismo há menos de 15 anos, precisam receber uma tomografia de baixa dosagem anualmente. Ok. Cláudia. Para a população, principalmente para quem teve o diagnóstico recente de câncer de pulmão, acho que vale a pena conversar bastante com o seu médico sobre quais são as informações ou exames que eu ainda posso fazer, mesmo que eles não estejam acessíveis, por exemplo, no Sistema Único, ou que tenham alguma dificuldade. Tem algo para ser feito que não tem Teresina, ou que o meu plano não cubra, que você acha necessário? Acho que essa conversa transparente entre paciente e médico é fundamental
para a gente poder ter decisões mais assertivas. Eu vejo cada vez mais pacientes mais autônomos, com muito mais conhecimento. A grande maioria dos meus pacientes tem utilizado inteligência artificial e o uso da internet para poder ter acesso à informação de qualidade. E nós, como médicos, a gente vê essa realidade muito americana, né? E nós, como médicos, somos consultores. A gente precisa oferecer o cuidado, independente da fonte pagadora, independente do acesso, para poder falar assim, olha, tem um exame que é fundamental que você faça. Se você puder fazer, é importante. Então, acho que ter esse alinhamento entre o que é necessário, o que é possível, é fundamental para pacientes e para os colegas médicos, para a gente poder ter todas as informações. Como eu falei, se no quebra-cabeça você tem poucas peças, você não tem chance de enfrentar essa batalha. Se você tem todas as peças, é muito mais fácil da gente lidar, da gente alinhar as expectativas, tanto do profissional de saúde quanto do paciente. Muito obrigado. Bom, eu, João Luiz, estive conversando com os colegas aqui, não, o Dr. Cláudio e a doutora Alana, e lembrando a todos, nesse mês de agosto temos a campanha do Agosto Branco. A ideia é essa, lembrar que temos que enfrentar esse problema prevenindo. Essa é a grande forma, e a prevenção nada mais é do que a gente ter conhecimentos. Não basta a gente ter conhecimentos dentro de nós, mas é transmitir para todos e a gente poder fazer isso. E assim a gente chega ao final desse CRM Podcast. Espero que possamos refletir e aprender mais sobre o ato de prevenir. Ela é preocupante ainda no século XXI, o câncer de pulmão. Mas, quiçá, possamos acabar o século XXI sem essa preocupação. Prevenção e cuidados com a boa saúde, com foco no combate ao tabagismo, principal fator, aliados ao diagnóstico precoce, contribuem para diminuir essa mortalidade e prevenir esse câncer. Muito obrigado pela audiência, agradeço a presença de todos os nossos convidados aqui, tá? A esse episódio do CRM Podcast. E assistam, sigam, compartilhem, comentem, seja no YouTube, no Instagram, no Spotify. Estamos aqui sempre à disposição para informar e a gente poder trabalhar sempre melhor a nossa saúde. Até o próximo programa.